sozinho, sem ninguém pra amar, querendo encontrar alguém ou se encontrar, pensando. Qual é a pílula que eu tenho que tomar pra ficar bem? Qual é a oração que eu tenho que fazer pra tudo acontecer? Bom dia, amore! Hoje eu preciso falar com você, hein? Sem falta, não posso esquecer. Vai esperar nesse casulo mais cedo. Vou só dar uma limpada aqui, gente, que eu esqueci. Tipo borboleta e transformar. Tempo nublado por aqui, gente. Outubro tá que tá, né? Bom dia, Vini! Sem vergonha de ser assim, fazer o que tá afim até o fim. Gente, como é engraçado e como é importante a gente ter fontes que nos tragam energia. Essa música, ela realmente é uma âncora positiva pra mim. Tem dia que eu acordo cansada, com a preguiça pendurada, mas essa é uma música que quando eu coloco, me ativa. E o banho, né? Eu sou aquela pessoa que tocou, levantou, toma banho. É automático. O banho me desperta. Sempre que a gente tem contato com a água cedo, muito bom, Amanda! Sempre que a gente tem contato com a água cedo, a gente ativa. A beleza de ser aprendiz, vem. Precisamos sempre ter um coração ensinável, né? Até o fim. Outubro, última semana, gente, de outubro. Semana que vem já é novembro. Segunda, né? Segunda-feira já é novembro. Novembro, dezembro. 2 anos estranhíssimos para nós, né? Em especial o ano passado, né? Foi mais pesado. Mas esse ano ainda tá meio amarrado, né? Tá meio embolado. Bora começar? Vou baixar aqui para não corrermos o risco de entrar uma propaganda do YouTube para nós. E aí, como é que vocês estão? Olha, a nossa live já tá fazendo repercussão. Gente, como é bom o encontro marcado, né? Eu gosto cedo. Esses dias algumas pessoas me pediram para colocar isso aí, Vini. 1, 2, 3, levanta e toma água. Isso aí, contato com a água, gente. Ainda que seja lavar o rosto, a água nos ativa. Eu já sou aquela que levanta, tocou, levanta. A maioria das vezes eu acordo sem tocar. Tocou, levanto, já vou direto pro banheiro. Eu tomo banho. O banho me ativa, o banho me traz ideias, o banho me reconecta. E aí sim, depois eu volto, faço a minha oração, falei o meu devocional, faço as minhas morning pages, de escrever tudo que povoa a minha cabeça, e aí o dia começa. Volta das 6 e pouca eu já começo a me organizar aqui com vocês. Bom dia, Marise! E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, mas num viés de responsabilidade emocional. Eu tava dizendo que a nossa live, eu gosto muito de fazer live, né? Vocês já perceberam. E eu gosto de fazer live cedo, porque eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de se conectar com algo bom logo de manhã, a gente dá o tom, entendeu? E aí mesmo que as coisas que aconteçam depois, durante o nosso dia, não sejam... Nossa, você tá atrasada mesmo, hein, dona Amanda? Ó, o cenário já tá ficando até velho e você não tava por aqui. Ai, 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 meu Deus. Mas é um cenário novo, assim. Vai ter outro, vão ter outros ainda. E quando a gente se conecta com algo positivo logo cedo, faz com que a gente consiga vencer as adversidades do dia. Porque sim, é um engano pensar que nós não vamos ter problemas, seja qual for o nosso dia, seja qual for a nossa decisão. E todos os dias nós temos, eu não gosto muito da expressão matar um leão por dia, mas todos os dias a gente tem um desafio por já ser um dia novo, né? Todos os dias o Senhor prepara um novo dia para nós.
Esse novo dia ele vai ter desafios, nós somos outras pessoas, mas quando a gente começa numa vibe mais alinhada com quem a gente realmente quer ser, as coisas mudam. De manhã é o meu horário nobre, eu acordo muito cedo. Gente, independente da hora que eu durmo, independente de qualquer coisa, 15 para as 5 meu olho abre. Lógico que tem dia que eu fico cansada, aí eu dou mais um tempinho, acordo 5h15, 5h30. Hoje foi um dia que eu acordei às 5h30. Levantei às 5h30, né? Acordei, mas levantei às 5h30. Eu sempre acordo e ainda na minha cama eu faço um movimento assim, sabe? Aquele de esticar tudo. E faço um exercício de respiração consciente. Aí eu vou, abro o aplicativo de oração, pego a mensagem, coloco para vocês a mensagem do dia, ouço uma mensagem de oração e levanto. E é importante a gente pensar o quanto isso muda chaves, o quanto isso faz com que a gente consiga viver o dia melhor. Porque quando a gente acorda atrasado, levanta correndo, aí a gente já começa a ver notícia ruim, ou já lembra de algum problema, percebe que o nosso dia fica totalmente agitado? Então por isso eu gosto das nossas lives bem cedo. Bom dia, Marcinha, bom dia, Maria Adélia. Eu gosto das nossas lives bem cedo. E aí tá aqui disponível para vocês 24 horas no Instagram, mas depois ela tá lá no YouTube. O YouTube é bom porque dá pra vocês darem uma acelerada, né? A gente hoje em dia ouve todo mundo meio acelerado e a gente vai falar sobre isso hoje. Então dá pra vocês ouvirem, tá lá organizadinha, playlist do 1 ao 7, que hoje é a nossa 7ª live de encontro marcado, 7 de muitas, hein? Minha meta é ousada. Mas independente disso, nós hoje vamos conversar sobre responsabilidade emocional. Ontem nós conversamos sobre inteligência emocional, sobre ela num conceito que eu aprendi até com a Débora Aquino, que Daniel Goleman coloca, que a inteligência emocional ela é o equilíbrio entre a razão, a emoção e a intuição. Nós vamos ter um dia dessa semana só para conversar sobre a intuição, tá? Não vou aprofundar agora porque tem que ser uma live só para ela. Isso é o equilíbrio. O que é uma coisa equilibrada? É uma coisa que às vezes tende a né? Ela vai pender para um lado, vai pender para o outro, mas na maior parte do tempo ela vai se manter em equilíbrio. E equilíbrio é movimento, gente. Equilíbrio não é estático. O equilíbrio, ele oscila, né? Você vê que ele faz um movimento, uma balança, por exemplo. Ela tá parada, ela não tá pesando nada. Mas quando a gente coloca um peso, a gente precisa colocar um outro contrapeso para ela entrar nesse equilíbrio. Só que até ela ajustar, ela se movimenta. Então nós precisamos ter essa concepção, bom dia Ana, essa concepção de equilíbrio, principalmente desses 3 pontos. Porque sempre que eu vejo, né, que eu busco, que alguma pessoa chega para mim dizendo, eu quero muito ter equilíbrio emocional, quero muito ter inteligência emocional. Inteligência emocional é um termo que foi falado muitas vezes, então agora ele está mais popularizado. A gente pensa muito nisso quando a gente está passando por uma situação de desequilíbrio e a gente quer se manter alinhado. É isso. A gente percebe que está sem inteligência emocional quando algo diferente do que está previsto para nós acontece. Bem-vinda, Cleane. Eu ia falar bom dia, falar bem-vinda, misturei tudo. Então seja bem-vinda e bom dia, Cleane. Pronto. Então quando a gente acontece alguma coisa que foge do nosso controle, bom dia, Jairo. Então na verdade assim, Jaires, quando acontece alguma coisa para nós que mexe com as nossas estruturas, que não sai de acordo com o que a gente planejou, ou que a gente está diante de um impasse, a gente considera que a gente está sem inteligência emocional. E aí é muito comum a gente dizer assim, nossa, ontem eu tive uma discussão com fulano, pô, me faltou inteligência emocional. Ou alguma pessoa chegar para mim, Patrícia, eu quero fazer um processo, porque assim, eu quero ter inteligência emocional, eu sou muito reativa. As pessoas falam, quando vê eu tô gritando, tô falando alto. Isso tudo tem a ver com a inteligência emocional. Mas o grande pulo do gato da inteligência emocional começa na autoconsciência. Eu preciso perceber as emoções que eu expliquei ontem. Se você não viu, a live ainda está aqui no Instagram, mas hoje eu vou tirar, mas vou deixar lá no YouTube. Na verdade, eu acho que já até está lá no YouTube. É ter identificar, a partir da minha autoconsciência, o que cada emoção gera em mim. Há tempo de eu não perder a estribeira com quem está do meu lado.
Isso é responsabilidade social e ela começa com a nossa autoconsciência. A autoconsciência, ela é o pilar base das nossas emoções. Por quê? Eu não mudo nada. Nada é de fora para dentro com relação ao autoconhecimento e desenvolvimento humano. Tudo é a partir de mim. Então, se eu tenho autoconsciência a partir de como eu funciono, eu consigo ter autodomínio, eu consigo ter autocontrole, consigo ter autogestão, inclusive autogestão desse equilíbrio do pilar emoção, razão e intuição. Só que isso só vai vir à medida que eu treinar. Por quê? Porque o mundo nos leva para o automático. Nós estamos imbuídos de tantas atividades no nosso dia a dia, a gente tem tanta coisa para fazer, nós somos desafiados constantemente para tomadas de decisões tão pequenas, nosso cérebro tem um mergulho de pensamentos, tem inúmeros pensamentos diariamente, e hoje em dia isso dobrou por conta dos estímulos que a gente tem, né? Muito difícil uma pessoa hoje ficar focada em uma atividade. Para ela fazer isso, ela precisa pegar o celular e deixar em outro lugar. Ou pegar o celular e deixar desligado. E abrir apenas uma aba, por exemplo, no computador. Ou deixar o celular dentro da bolsa e entrar numa conversa com alguém presente. E isso é muito comum acontecer. Bem-vinda, Jane. Fiquei muito feliz ontem com o seu comentário, viu? Gostei muito de você ter se movimentado a partir da nossa live. Então, a autoconsciência, ela é o primeiro pilar da inteligência emocional. Preciso me perceber, porque eu, Patrícia, quando eu fico com raiva, acontece alguma coisa comigo. Meu corpo dá sinal. Lembra? Eu disse pra vocês. A emoção, ela é disparada no hipocampo, lá atrás pelo meu sistema límbico, e ela vem automática. Mas, a partir desse estímulo, todo o meu corpo, a partir desse estímulo, eu controlo toda a minha ação dentro da coluna. E aí eu vou começar a agir, o meu corpo vai ter impulsos, ele vai realmente estar vivenciando alguma situação que vai fazer com que eu reaja. E aí é que vem a nossa responsabilidade emocional, que é o que a gente vai se aprofundar hoje. Tudo, então tá claro que eu vou falar disso a semana inteira. Tudo começa na minha autoconsciência. Por quê? Tem gente que fica triste e chora. Tem gente que fica triste, se cala. Tem gente que fica triste, come. Tem gente que fica triste e sente dor de estômago. Tem gente que fica triste e fica com a perna bamba. Cada um reage a um sentimento de uma forma. Por isso eu gosto quando a gente pensa em 5 emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Guardem isso. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Quando a gente foca só nessas 5, fica mais fácil a gente identificar qual é a emoção que disparou aquele comportamento em mim. A Miriam colocou assim, ó, mesmo com todo esse conhecimento, não é fácil, uma luta diária, porque muitas crenças nos cercam o tempo todo. Boa! Além da questão das nossas crenças, que a gente vai ter aqui uma semana dedicada a ela também, mas além, se vocês escolherem, né, porque eu vou sempre colocar para vocês me ajudarem a escolher os temas, além da questão das crenças, Miriam, existem os estímulos diferentes, porque eu posso estar conversando com você hoje, e aí eu fiz alguma coisa que te deixou com raiva, você foi lá e resolveu esse estímulo. Amanhã eu sou outra pessoa. Amanhã você é outra pessoa. E o que pode te deixar com raiva pode ser uma outra coisa. Então, de fato, é difícil. Por isso tem que ser treino. Por isso tem que ser um exercício diário. E começa pelo que a gente conversou ontem, que é a decisão. Eu preciso decidir ser melhor. E ontem eu fiz um post aqui falando da questão de você querer e desejar. Você quer inteligência emocional ou você deseja? Porque o querer, ele implica em escolha. E a escolha vai te levar para uma atitude. É um exercício. Você vai errar, respira fundo e volta. Você vai falhar, volta. Porque como a Miriam colocou, não é fácil. É um exercício diário. Agora, se você só deseja, aí fica no campo das ideias, no inconsciente, dentro lá da sua possibilidade de ser uma pessoa equilibrada, então de você vislumbrar as pessoas como sendo equilibrada e você não. E aqui também começa a questão da responsabilidade social, então emocional. Então a responsabilidade emocional começa a partir dessa autoconsciência que eu preciso ter da minha emoção e a partir de como eu faço isso com todas as outras pessoas. Responsabilidade no dicionário, gente, está dizendo que é um caráter ou estado de quem é responsável. É um caráter.
Bom dia, Paty. Bom dia, Eliane. É o caráter que a gente realmente desenvolve a partir da nossa responsabilidade. E emocional é o equilíbrio da razão, emoção e intuição. Então, é a forma que eu conduzo a minha emoção é de responsabilidade minha. Mas, Patrícia, você não disse que a emoção é algo que eu não controlo? É algo que vem? Sim, a emoção é, mas o seu comportamento não. Então a emoção ela vai vir no automático. Você vai, independente do que você quiser, se você vê uma pessoa com arma, você vai sentir medo. Agora, como você reage como você reage a partir desse estímulo, aí é responsabilidade sua. Enquanto está acontecendo no nosso cérebro, só com os disparos, isso não temos mesmo controle. Mas a hora que dispara e já sinaliza, porque Deus é tão perfeito, que a emoção ela é disparada e ela sinaliza para você a emoção que você está sentindo. Agora, a decisão de agir a partir dela é sua. Então, se acontece alguma coisa com você e o outro vem e te aborrece a ponto de te deixar com medo ou te deixar triste, isso vai acontecer por um estímulo externo e nós não temos controle disso. Pode ser a pessoa que você mais ama, pode ser a pessoa que você detesta, pode ser uma pessoa que você nem conhece. Essa pessoa pode disparar em você emoções, né, que a gente denomina como boas ou ruins. Ela vai disparar de acordo com o comportamento dela. É o estímulo. O comportamento dela, do outro, do mundo, isso vai acontecer. Agora, o que você faz a partir disso é sua responsabilidade emocional, porque o corpo te sinalizou. O corpo te sinalizou que aquela conversa estava indo para um outro lugar. O corpo te sinalizou. Você começou a ficar ofegante, você começou a respirar mais, né? Aquela respiração mais curtinha, começou a te dar dor de estômago, você começou a tremer, né? Virou pizza debaixo do braço, você pode ter suado, pode ter também começado a suar no rosto, bigodinho, a narina começa a abrir e fechar. O corpo te sinalizou que aquela conversa estava indo para uma briga. Mas você não parou, você entrou nela. Uma decisão sua. Patrícia, mas eu não dou conta de perceber isso. Por isso, tudo começa por dentro. Eu preciso começar a partir do meu autoconhecimento, entender como eu funciono. O que me deixa triste? O que de fato me deixa triste a ponto de eu excluir alguma pessoa da minha vida? Bom dia, Alan. O que acontece realmente quando... O que alguém faz que me deixa triste a ponto de me paralisar, de não me fazer movimentar para tomar determinadas atitudes? O que acontece comigo quando determinada coisa acontece? Quais crenças eu tenho dentro da minha cabeça que faz com que eu me sinta inferior às outras pessoas e isso me deixa triste? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer para nós. E essa responsabilidade, porque ela faz com que a gente tenha a autoconsciência de entender que as emoções, quando estão em desequilíbrios, elas afetam primeiro a mim, depois as pessoas à minha volta e por último ao mundo que me cerca. Porque eu posso virar, na verdade, uma pessoa extremamente reativa e destruir uma série de pessoas pelas minhas palavras. E fazer com que as pessoas, de repente, desistam dos sonhos dela pela forma que eu conduzi uma conversa. Romper amizades de anos, né? De repente, criar um exílio para algum parente, porque aquele parente fez alguma coisa que te incomodou e não resolver. Então, responsabilidade emocional é pegar aquela situação, encarar no modo adulto e resolver. Patrícia, mas dói muito. Busque ajuda de um profissional. Por isso, Deus nos deu várias pessoas, várias lideranças, vários profissionais que podem nos ajudar. Às vezes, as pessoas têm preconceitos com relação à terapia, à própria psiquiatria, né? A mentorias, a desenvolvimento humano, acha que é bobeira, que eu não preciso disso. Esses dias eu atendi uma cliente que ela disse assim, meu marido é uma rocha, meu marido é muito forte emocionalmente, então ele acha que tudo que eu sinto é bobeira. Não tem sentimento bobo, porque cada um vai reagir de um jeito. Se eu der uma topada do meu dedinho na quina, eu posso falar um palavrão. Se a Eliane der uma topada, ela pode só, ai meu pé, né, reclamar. Pode ter gente que nem sente a topada. Somos totalmente diferentes, mas existem formas que nós podemos ajustar o nosso funcionamento. E a responsabilidade emocional, ela tem três pilares para você perceber se você realmente está
vivendo a sua vida pautada nessa responsabilidade emocional. Lembra sempre, a responsabilidade emocional não é só eu também acolher o outro, não. Porque às vezes eu fico com responsabilidade emocional e aí eu fico assim, não, fulano fez isso, mas poxa, olha a situação dele, né? Olha o que ele tá passando. Não tá fácil mesmo para ele passar por essa situação. Anos e anos e anos essa pessoa te trata dessa forma. Ué, peraí, tem alguma coisa errada. Então a responsabilidade, ela tem que ter a autoconsciência, que é uma questão até de senso crítico. Eu preciso perceber que nada, na verdade, nada justifica a forma que o outro me trata, desde que ela me desagrade, né? Se ela veio e me desagradou, isso não tem justificativa. Mas isso vai acontecer, porque nós funcionamos diferente. Então, às vezes, eu falo alguma coisa, por exemplo, pro Alan, e pra mim aquilo é tão normal, é tão comum falar daquele jeito. Por quê? Porque eu tenho uma personalidade diferente, porque o meu perfil comportamental é diferente, porque eu funciono diferente. Mas pra ele não. Pra ele aquilo pode ter deixado mágoas, aquilo pode ter atingido alguma coisa pra ele que não fez bem, pode ter reportado ele pra uma crença. E aí entra a minha responsabilidade emocional, do que eu falei e de perceber o que ele faz. Só que eu não posso fazer isso constantemente. Por quê? Porque eu preciso ser melhor a cada dia. Então, os 3 pilares da responsabilidade emocional, o primeiro deles é o respeito. É o respeito a mim e ao respeito ao outro. Ao ponto de falar assim, Miriam, olha só, essa conversa tá indo para um outro lado e eu tô percebendo que eu tô ficando um pouco estressada. Isso tá me deixando um pouco nervosa. Vamos fazer o seguinte? Vamos retomar esse assunto outro dia? Cara, qual o problema disso? Mas às vezes a pessoa do meu lado, ela não fala. Ela acha que não, que tem que continuar, ela continua gritando, ela continua falando. O que tá te prendendo nisso? Você não pode sair para tomar um ar? Você não pode sair e falar, olha, você quer falar, você fica aí falando sozinha. Eu vou acalmar um pouco e depois eu volto. Porque eu estou percebendo que isso está me deixando muito nervosa e isso vai levar a gente para um outro caminho. Bem-vinda, Liz. E eu não quero que isso aconteça. Ou, minha filha, meu filho, o que você falou ontem me magoou. Eu me senti mal com aquilo que você falou pra mim, eu me senti chateada, eu acho que aquilo dali realmente não reflete o que eu sou. Você pode até entender desse jeito, mas isso não me representa. A gente precisa falar, gente. A gente precisa treinar a nossa comunicação para ela não ser uma comunicação violenta e colocar pra fora o nosso sentimento. Mas como eu vou botar pra fora o meu sentimento se eu nem me percebo? Por isso que tudo começa na autoconsciência. E o importante é a gente perceber que o respeito começa de mim para o outro. Às vezes eu sou uma pessoa totalmente empática. Sabe aquela pessoa que é boazinha, que faz tudo para todo mundo, tá sempre sorrindo, mas por dentro eu tô destruída. Por dentro, aquilo não tá me agradando, eu me sinto invadida, eu me sinto cerceada do meu direito, eu fico chateada do jeito que fulano fala. Eu já falei pra vocês, né? Eu sou uma pessoa que detesta deboche. Eu tenho, assim, não é só aquela coisa, eu sei que deboche na maioria das pessoas, né? Geralmente ninguém gosta de deboche, mas, gente, eu tenho aversão a deboche. Aquilo começa a me deixar ofegante, me gera medo. Eu entendo que deboche me gera medo. Deboche me gera medo tanto quando acontece comigo, quanto eu vejo alguém fazendo com o outro. Eu entendi que era medo, mas durante muito tempo eu achava que era raiva. E eu explodia, e eu emburrava, e eu largava a pessoa pra lá. Até que eu cheguei e falei, olha, eu não gosto de deboche. Eu não gosto de deboche. Eu acho horrível você colocar uma pessoa exposta no meio de uma roda, né? Ou então colocar a pessoa exposta numa situação. Eu não gosto dessa exposição, isso me incomoda. Tem gente que gosta, tem gente que não liga, tem gente que não liga mesmo. Existem pessoas que realmente não ligam, mas isso me incomoda. Então as pessoas que convivem comigo, que são próximas a mim, elas já sabem disso. Não vamos fazer isso não com a Patrícia, eu não gosto dessa brincadeira. Né? Sabe aquela coisa? Eu sou aquela pessoa que não gosta de determinadas brincadeiras, mas eu sou alegre, eu gosto de brincar, mas eu não gosto dessa exposição. Tudo bem, eu entendi, isso me gera medo. Por que isso me gera medo? Não sei, pode ter alguma coisa que aconteceu comigo lá atrás, pode ter acontecido alguma coisa na minha infância na escola, em que eu fui colocada na exposição e me deixou isso, me deixou com medo, eu me senti ameaçada. Pode acontecer. Mas como eu sei disso? Pela minha autopercepção. Então, em respeito a mim, eu comento isso com as pessoas. Em respeito a mim, eu vou lá e comento isso com as pessoas. E aí, se as pessoas me respeitam,
elas vão também entender. Se elas não me respeitam a ponto de me entender, elas não servem para estarem no meu círculo de amizade. E olha, aqui vale um parênteses pra gente entender. Quando eu digo que não vale a pena essa pessoa estar no meu círculo de amizade, não quer dizer que eu vou ignorar essa pessoa eternamente, ficar de mal. Isso é criança. Criança que rompe, criança que fica de mal, belém, nunca mais tudo de bem. Isso é criança. O que o adulto faz? O adulto convive, mas não segue conselho, não se influencia, não pega essa pessoa para passear em casa, não passa o final de semana de Big Brother na chácara. E isso é o que o adulto faz. Você convive com ele com uma distância saudável, mas você convive, porque a gente precisa conviver. Cleane também tem essa questão do deboche. Me incomoda muito. E aí, depois que eu entendo de comportamento, eu entendo que o meu comportamento é melancólico, então eu sou pra dentro, eu sou terra. E na minha família eu tenho muitos coléricos e muitos sanguíneos, que são espaçosos, explosivos. Aí eu começo a entender de onde vem esse minha coisa aí com deboche. Mas isso, gente, eu preciso me funcionar, entender meu funcionamento. Amanda colocou, mas a preguiça do outro, pois muitas vezes tem a sensação que é perda de tempo, tipo, perda de tempo pra você ou pro outro, que se só muda você. O outro não vai mudar. O outro vai continuar sendo o outro, do jeito dele, do jeitinho dele, ele vai continuar sendo ele, a menos que ele decida mudar. Isso não tá no nosso controle. E aí a Amanda já antecipou aqui o segundo comportamento, o segundo pilar com relação à responsabilidade emocional, que é a empatia. E eu gostei muito de um conceito de empatia, que é compreender o outro emocionalmente. Então, quando eu falei, por exemplo, do deboche, a minha família ela tem muitos coléricos e muitos sanguíneos. O sanguíneo é ar. O sanguíneo ele quer estar em todos os lugares, então ele quer aparecer o tempo todo. E para ele aparecer, às vezes, ele precisa colocar o outro numa situação de deboche. Pode ser que lá na minha infância isso tenha acontecido repetidas vezes e eu não gostei, porque eu sou melancólica. E a melancólica é pra dentro, é terra. E eu tenho também coléricos, que são aqueles que gritam. E às vezes gritam com você no meio da rua, gritam com você perto de todo mundo. E isso também é uma coisa que me incomoda. Pronto, entendi isso. Então é o tipo de pessoa que eu preciso conviver de um modo saudável. Isso é empatia emocional, é entender o outro emocionalmente. Nossa, barulheira. É eu ver como que o outro também funciona para ajustar o meu comportamento. Porque lembra, o equilíbrio é meu. Eu tenho responsabilidade do meu ato emocional, não do outro. O outro vai agir com deboche, porque ele funciona assim. Só que eu posso aguentar um deboche, 2 deboches, 3. Gente, nossa, esqueci, ó, eu tenho que ir embora. Ô, valeu, hein? Não, mas amanhã eu volto, tá tranquilo. Isso é auto-amor, gente. Isso é auto-respeito. E o terceiro e último pilar com relação à nossa responsabilidade emocional é a consciência. Tudo começa no meu estado de presença. Eu preciso entender que aquilo está me deixando estressada, que aquilo está mexendo comigo, está dando borboleta, está gerando pizza aqui debaixo do braço, como a Débora aqui não fala, né? Tá me dando bambeza na perna, tá me dando arrepio. Eu preciso entender o que o meu corpo está dizendo, que emoção aquela situação está gerando. Porque todas as vezes que eu me relaciono com alguém, eu estou conectada com esse alguém emocionalmente. Vocês que estão aqui, muitas pessoas aqui eu não conheço pessoalmente, mas nós temos uma conexão emocional. Por exemplo, quando eu sumo, quando eu comento com vocês que eu estou passando por uma situação de saúde difícil ou uma situação da família, eu recebo inúmeras mensagens. Patrícia, tá tudo bem? O que aconteceu? Como é que você tá? Como é que você... Assim, isso é o quê? Uma conexão emocional. Existem milhares de pessoas nessa internet. Por que nós estamos conectados aqui? Emoção. Nós geramos uma emoção, tanto eu em vocês quanto vocês em mim, que nos conectou, porque existe um inconsciente que nos conecta. E esse inconsciente, ele é emocional, ele não é racional, né? Eu escolho, aí que vem o querer e desejo. Eu escolho, então vocês escolhem disponibilizar esse tempo para mim. E eu escolho preparar um conteúdo que eu sei que pode estar ajudando vocês, pelo que vocês me falam, pelo que eu conheço de vocês. E que aí a gente escolhe fazer essa troca, fazer esse jogo. E esse jogo ele acontece num campo emocional, a partir da responsabilidade, com respeito, empatia e principalmente com consciência. E a consciência ela é pautada na questão da nossa comunicação.
Ok, já tinha escutado falar desse conceito de responsabilidade emocional, eu gosto muito dele, ele é uma coisa que faz virar a chave pra gente, porque às vezes a gente fica na emoção, porque o outro fez isso comigo, eu sou assim porque lá quando eu tinha 2 anos de idade eu caí num poço. Claro que isso vai influenciar em você, é claro que uma criança que sofreu abuso, por exemplo, na infância, ela vai trazer marcas para a vida toda. Uma criança que teve um pai agressivo, que teve uma mãe omissa, né, que teve pais ausentes emocionalmente, financeiramente ou mesmo fisicamente, isso vai influenciar, mas não determina. E a frase de hoje é a seguinte: o que acontece com você influencia, mas não determina no seu destino. Sua atitude frente a isso, sim. Cara, se isso não tem a ver com o que eu quero, se isso aconteceu lá atrás e tá doendo, olha, eu tô adulta, eu vou curar. Né? Eu conversei isso com uma pessoa esse final de semana. Cara, não interessa o que você como pai ou como mãe realmente gostou, né? Também gostei muito desse conceito de empatia. Não interessa o que seu pai ou sua mãe fez pra você. Tá, é o livro, né? Você vai lá, pega isso que seu pai e sua mãe fez pra você, entende, observa, age a respeito disso e volta com o livro pra lá. Só que, cara, eles podem ter feito tudo de ruim, mas você tá aqui só por causa deles. Eles fazem parte do seu projeto. Sem eles, você não vinha. Pronto, eles cumpriram o papel deles, te colocaram aqui no mundo. Não rolou? Respeita, honra, não vai abandonar ninguém, respeita seus pais, honra eles, entenda, mas agora é você. Porque dói muito, porque quando eu era pequena minha mãe tacou uma panela de pressão na minha cabeça. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Quando eu era pequena minha mãe tacou uma panela de pressão na minha cabeça e eu tenho um trauma danado disso até hoje. Cara, vai lá e resolve isso. Tá doendo aí na sua cabeça? Não, jogou. Era legal ela ter feito isso? Não, tenha empatia emocional com ela. Que momento ela vivia emocionalmente a ponto de fazer isso? Entenda isso, tenha consciência, vai tratar no divã, vai tratar na terapia, vai buscar se reinventar, se refazer, porque teu tempo tá passando pra você ficar agarrado lá nas suas sequelas do passado. Aí passou o tempo todo, aí você vai dizer, eu sempre gosto desse exemplo, vou passar aqui, mas esse exemplo eu gosto muito disso. Eu acredito na vida eterna, então eu realmente acredito que haverá um juízo final. Eu acredito, tá? Ponto, não vou tentar convencer você disso, cada um acredita no que quer. E eu acredito bem naquilo assim, que vai chegar uma hora, vamos pegar o nosso livro lá e vão ver assim, aqui, Patrícia, naquele dia, 26 de outubro, você tinha marcado uma live para você fazer às 6h31, que você ia falar sobre responsabilidade emocional e que ia ajudar muito a Jaire com o projeto que ela tem lá com relação às mulheres. Por que você não fez? Senhor, eu não fiz porque eu tava com sono. Aquele dia eu acordei tão cansada, preguiça pendurada no meu corpo, e aí eu não fiz. Entendi. Só que aí como você não fez, e a Jaire não trabalhou lá com um grupo, aconteceu alguma coisa com aquela pessoa. Então eu acredito que vai ser muito assim. E aí? Aí você vai dizer assim, não, senhor, eu não fiz porque quando eu era pequena minha mãe jogou uma panela de pressão na minha cabeça e isso me deixou muito magoada. Ou então, não, porque quando eu era pequena eu queria comer biscoito e passar tempo, minha família era pobre, eu não tinha dinheiro para comprar biscoito e passar tempo, e isso gerou em mim uma crença, né, de não merecimento, e eu fiquei ali. Gente, age, a vida é agora. É difícil, mas é possível, tá bom? Amanhã a gente vai estar aqui novamente às 6h31 com um pouco mais desse nosso tema de inteligência emocional. Amanhã nós vamos conversar sobre intuição. Vou trazer um conteúdo específico de intuição que a gente às vezes negligencia ou tem um conceito equivocado e que faz parte desse nosso pilar aí de inteligência emocional. Compartilha, manda essa live para quem você acredita que vai impactar. Se perdeu, depois você pode ver lá no conteúdo do YouTube, já temos lá algumas outras que a gente fez na semana passada. Vamos agir? Né? A gente pode realmente construir a vida que a gente quer, mas a vida que a gente quer não vai acontecer no improviso. Beijo grande pra vocês, excepcional dia. Vou falar, os 3 pilares são respeito, empatia e consciência. Que bom que vocês gostaram, obrigada a todos que estão aqui, tá, gente? Beijo grande pra vocês. Deixa lá o recadinho também aqui nos comentários, tá? Vou ficar muito feliz. Beijos.